Olá, gente boa! Se aproxegue aí, vamos trocar uma ideia. Como diria minha mãe, vamos trocar dois dedinhos de prosa. Queria bater um papo com vocês sobre o desafio que o presidente Jair Bolsonaro fez ao presidente do TSE, ministro Barroso. Bolsonaro desafiou Barroso dizendo que se o Congresso Nacional aprovar uma PEC que institua o voto impresso, ele será obrigado a implementar. Mais uma vez, uma bravata desse bravateiro. Tá? Não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Primeiro que tem que haver tempo hábil. Para que se coloque o voto impresso, a gente tem que ter urnas capazes de imprimir o voto logo em seguida e você tem que licitar esse sistema, pensar nos reservatórios. Então você tem uma série de medidas práticas para pensar. Então, para que seja possível que o voto impresso esteja na eleição de 22, é necessário que essa PEC seja votada o quanto antes. Senão, corre o risco de fato, mesmo que se queira, não tenha tempo hábil de se colocar em prática. O voto impresso, primeira coisa, Bolsonaro foi eleito 7 vezes deputado federal, nunca questionou as urnas eletrônicas. Foi eleito no segundo turno, com ampla vantagem, com uma vantagem considerável, em uma eleição que não houve nenhum indício de fraude. Então, não há nenhum indício de que as urnas eletrônicas tenham tido fraudes nas eleições de 2018. Ele afirma, sem nenhum embasamento, que teria sido eleito no primeiro turno caso não houvesse fraudes. Veja só, se alguém fraudasse para ele perder a eleição, fraudaria para ele perder no segundo turno. Como vai se fazer uma fraude pela metade? O voto impresso, ele tem uma vantagem. Ele torna o sistema mais transparente. Tá? E ele tem uma desvantagem. Ele pode permitir que milicianos, grandes proprietários de terra, consigam chegar em quem os seus trabalhadores votaram, a depender de como seja impresso esse comprovante. Se vai ter hora, se não vai ter hora. Tudo isso tem que ver como é que vai estar na lei. Uma questão é a seguinte: Bolsonaro não está preocupado com a segurança do sistema. Ele está preocupado em desacreditar o sistema para, caso ele perca a eleição de 2022, ele já tem um culpado. Então, por isso que ele vem falando o tempo inteiro no voto impresso. Muita gente, erroneamente, diz que Bolsonaro é um conservador. Isso é falso. Por que Bolsonaro não é conservador? Um conservador, ele quer conservar as instituições. Ele quer deixar as instituições como sempre foram. Bolsonaro não. Bolsonaro quer destruir as instituições. O bolsonarismo vive da destruição, da discórdia, da procura por inimigos. Por exemplo, essa semana ele não teve nenhum inimigo. Então ele coloca a máscara como inimigo. Essas motociatas ou passeios de moto têm o intuito de demonstrar força. Percebam, São Paulo, que é uma cidade gigantesca, 12 mil motos é muito pouco. Muito pouco. Estou dizendo que Bolsonaro está fraco? Não. Estou dizendo que Bolsonaro já perdeu a eleição? Não. Ele tem muita gente que ainda o apoia, mas ele não está tão forte quanto ele gostaria. Falado isso, eu deixo a pergunta: voto impresso para quê? Voto impresso para quem? Para desacreditar o sistema. Não percam isso de vista. Então é isso, meus queridos. Vamos ficando por aqui. Se gostou, mande para os amigos. Se não gostou, mande para os inimigos. Mas, por favor, mande para alguém. Um abraço.